Olá, meu amigo, minha amiga, boa tarde. É comum encontrarmos pessoas afirmando que as obras de Emmanuel e André Luiz se afastam dos ensinamentos de Allan Kardec. Mas será que essa afirmação encontra respaldo na própria doutrina espírita? Vamos meditar? Para responder essa pergunta é preciso começar pelo fundamento da doutrina. Allan Kardec é o codificador do Espiritismo. Foi ele quem organizou os princípios espíritas por meio do controle universal do ensinamento dos espíritos, reunindo-os nas 5 obras fundamentais da codificação. Por isso, toda análise de qualquer obra mediúnica deve ter Kardec como referência principal. Entretanto, o próprio Kardec jamais afirmou que a revelação espírita estava concluída. Em A Gênese, no capítulo 1, ele explica que o espiritismo possui caráter progressivo. Isso significa que novos conhecimentos podem ser incorporados desde que estejam em perfeita concordância com os princípios fundamentais da doutrina e com o progresso da ciência e da razão. É exatamente nesse contexto, meus amigos e minhas amigas, que devemos compreender as obras de Emmanuel e André Luiz. Emmanuel vai se dedicar principalmente ao aspecto moral e evangélico. Em livros como O Consolador, ele vai aprofundar a vivência dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, sem alterar os princípios estabelecidos por Kardec. O trabalho de Emmanuel é de orientação, educação espiritual e aplicação prática do Evangelho. Já André Luiz, ele vai ampliar a nossa compreensão sobre diversos temas abordados pela codificação. Em obras como Nosso Lar, Missionários da Luz e Evolução em 2 Mundos, encontramos descrições da vida no mundo espiritual, do perispírito, do mecanismo da reencarnação, da obsessão, da influência dos espíritos em nossas vidas e das leis que regem a evolução da alma. Esses assuntos não são estranhos à codificação, pelo contrário, todos eles já aparecem no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. André Luiz, ele não apresenta novos princípios doutrinários. Ele vai oferecer descrições mais detalhadas da realidade que Kardec tratou de maneira mais sintética, seja porque ainda não era o momento oportuno para aprofundá-las, seja porque a finalidade da codificação era estabelecer princípios e não esgotar todos os aspectos da vida espiritual. O próprio Kardec ensina que os espíritos revelam os conhecimentos de forma gradual, à medida que a humanidade se torna capaz de compreendê-los. Isso demonstra que a doutrina espírita é progressiva, sem perder sua base. Portanto, meus amigos e minhas amigas, afirmar que Emmanuel e André Luiz deturpam Kardec encontra respaldo quando as suas obras são estudadas seriamente e confrontadas com a codificação. Ao contrário, quando permanecem fiéis aos princípios kardecianos, elas funcionam como valiosos instrumentos de aprofundamento, esclarecimento e aplicação prática da doutrina espírita. Em resumo, meus irmãos, podemos dizer, Kardec estabelece os princípios, Emmanuel educa a consciência e André Luiz amplia nossa compreensão sobre a vida espiritual. Todos convergem para o mesmo objetivo, o aperfeiçoamento moral do ser humano à luz do Evangelho de Jesus. E é por isso que o estudo seguro do Espiritismo deve sempre começar pela codificação de Allan Kardec e depois utilizar as obras sérias de Emmanuel, André Luiz e outros autores espirituais como complementação, jamais como substituição. Muita paz.